99% de quem começa a estudar inglês fala errado o que eu vou mostrar aqui hoje. E é o começo da pronúncia do seu inglês. Você que está chegando agora, deixe seu nome e a sua cidade aqui nos comentários. Deixe seu nome e cidade nos comentários. Deixa eu só fazer uma coisinha rápida aqui. Perfect. Tá aí, ó. Ótimo. Então deixe seu nome e sua cidade nos comentários. E hoje, aula de pronúncia. Uma das aulas mais importantes que você pode ter sobre pronúncia. E 99% quem começa no inglês fala errado. Sim, eu vou mostrar para você aqui. E é muito, muito, muito importante. Deixa eu ver a tela dos slides. Estou aqui. Vamos lá, então. Como você falaria essas palavras em inglês? Office, para escritório. Time, para tempo. Você falaria place, para lugar. Love, para amor. Alone, para sozinho, sozinha. Like, para o verbo gostar. Nurse, para enfermeira. Confuse, né, para confuso. Bone, para osso. E precise, para preciso, adjetivo. Então, vamos lá. Eu vou agora dar a pronúncia das palavras e vou te mostrar exatamente qual é o maior erro de 99% de quem começa a falar inglês. Isso aqui é aula de básico, tá? Primeira palavra, office, escritório. Time, tempo. Place, lugar. Love, amor. Alone, sozinho, sozinha. Like, verbo gostar. Nurse, enfermeira. Confuse, confuso, confusa. Bone, osso. Precise, preciso, precisa, adjetivo. Não sei se você percebeu, mas deixa eu colocar para frente aqui. Não sei se você percebeu, mas eu não falei nenhum E nessas pronúncias das palavras que eu acabei de mandar para você aqui, ó. Office, não tem o som do E. Time, não tem som do E. Place, não tem som de E. Love, não tem som de E. Alone, não tem som de E. Like, não tem som de E. Nurse, não tem o som do E. Confused, não tem o som de E. Bone, não tem. Precise, não tem. Em nenhuma dessas palavras eu falo esse E e o E tá escrito aí, tá? Aula básica de pronúncia aqui. Aí, você me pergunta, mas teacher, eu não falo esse E? Não. Em português, não existe vogal muda, tá? Em português não tem vogal muda, mas em inglês tem, tá aí, ó. Esse E não tem som. Não tem som esse E. Teacher, não é possível. É. Em português não existe vogal muda. Existe até vogal, digamos, suavizada, mas não muda. Em inglês tem vogal muda. E nós chamamos essa vogal muda de silent E. É sobre isso a aula de hoje. É sobre o E silencioso do inglês. Se você entender como funciona esse E silencioso, você já vai resolver um problemaço de pronúncia na sua vida logo no comecinho do seu inglês. Por isso que 99% das pessoas começam a falar inglês não sabem desse fator, do silent E. Vou mostrar para você aqui. Mas, teacher, tem regra para isso? Tem regra? Bem, se eu for usar regra, eu vou deixar você mais confuso, mais confusa do que o momento atual, se você não está entendendo o que eu estou falando. O que existem são padrões. Esses padrões vão te ajudar a identificar os sons para você não errar. E esses padrões resolvem 99% das vezes que tiver uma palavra com E no final, você vai acertar. Tá? Eu garanto para você. Vou dar padrõezinhos para você não errar, beleza? Galera que tá assistindo aí, deixa
o nome e a cidade para mim, tá? Então, tô aqui para te ajudar em 99% dos casos quando aparecer uma palavra com E no final. Você vai acertar a pronúncia, porque esse E é mudo, tá? Só que tem umas coisinhas que ajudam você, porque esse E, ele vai atingir outras vogais da palavra também. Por isso que você tem que saber como usar o E silencioso. Vamos lá então. Eu gosto de trabalhar sempre criando contrastes, porque aí você consegue perceber, né? Na coluna da esquerda tem palavrinhas sem E no final. E na direita tem palavrinhas com o E no final. Certo? Ótimo. O que acontece aqui? Na coluna da esquerda, primeira palavra, mad. Se eu coloco um E no final de mad, eu falo made. E o E final não tem som. Segunda linha, bit. Se eu coloco um E final em bit, ela se transforma em bite. E o E final não tem som. Terceira linha, pop. Se eu coloco um E no final da palavra pop, eu falo pope. E o E final não tem som. Se eu falo hug, que é da última linha, e coloco um Ezinho no final, eu falo huge. Só traduzindo, mad, louco, made, particípio do verbo fazer, to make, bit, pedacinho, bite, verbo morder, pop, você sabe, pope é o papa da Igreja Católica, hug, abraço e huge, adjetivo enorme. Só que é o seguinte, não sei se você percebeu, na primeira palavra, mad, olha o som vogal do A, a. Coloquei o E final em mad, ela vira made. Só que aí o significado muda. E esse E final não tem som, mas ele é escrito. Bit, o som do I é E. Colocou o E no final de bit, eu falo bite. Olha só, e o E não tem som. Pop, colocou um E final, né? O som A do O vira O, pope. E o E final não tem som. Hug, o som do U é A. Coloco o E no final de hug, eu falo huge. Eu não sei se você percebeu que mesmo adicionando um E ao final das palavrinhas aí da esquerda, ela não ganha uma sílaba. Olha só. Mad, uma sílaba. Made, uma sílaba. Eu não falo made. Porque se eu falo made, eu tô falando o som do E. Mad, uma sílaba. Made, uma sílaba. Bit, uma sílaba. Bite, uma sílaba. Pop, uma sílaba. Pope, uma sílaba. Hug, uma sílaba. Huge, uma sílaba. O E está aí para mudar o som da vogal que vem antes. No caso aí, né? Na primeira linha o A, na segunda o I, na terceira o O e na quarta o U. Teacher do céu, é isso? É. Só que para isso tem padrões, né? Vamos resolver isso aí. Primeiro, você tem que saber por que tem esse E mudo aí, tá? Um pouquinho de cultura aí, né? Da formação do inglês. Em 1582, esse senhor aí da imagem, o Richard Mulcaster, ele era um educador daquela época. Ele propôs a adição de um E mudo no final das palavras que contêm uma vogal longa, como made, por exemplo. O E não é pronunciado, mas sinaliza uma vogal longa dentro de uma palavra. Então aqui é basicamente para você saber de onde saiu. Porque o inglês, antes disso, o som era bem estranho e a escrita também era estranha. Tá? Não vou nem entrar nesse detalhe aqui, mas era muito diferente. Tá? Então, como nós vamos trabalhar para descobrir esse som que muda, né? O E muda o som da palavra. Você descobriu, né, que mesmo eu colocando um E no finalzinho, a palavra não ganha uma sílaba. Isso acontece em 99,9% das palavras em inglês que terminam com E. Posso te garantir, tá? Vamos lá. Primeira coisa que precisa saber é vogal cantada. Ó, o pessoal do Games and Songs, as crianças conhecem Magic E. Sim, elas conhecem como Magic E por causa do Alphabet Song, né? A canção do alfabeto. Primeira coisa que você precisa saber para acertar esse Magic E ou Silent E é a vogal cantada. Como é que eu sei
que a vogal é cantada. Eu falo cantada para ficar mais íntimo, né? da parte fonética. A vogal cantada. Vamos descobrir a vogal cantada? Em inglês, as vogais têm mais de um som, assim como no português também. Só que a vogal cantada que nós falamos, ela é a vogal quando eu falo isoladamente. Não numa frase, isoladamente. O A do nosso português está em cima em vermelho, como eu falo em inglês. Eu falo A. A em português, esse A em inglês eu falo A. Então o A cantado em inglês é A. Tô azul aqui, né? Deixa eu ver se eu volto com a cor normal. Voltei com a cor normal, tô menos azul. O E do português, em inglês eu falo I. E é um som longo, ó. I. É? Então, E em português, I em inglês. O nosso I do português, em inglês eu falo I. Eu canto ela, I. Nosso vogal O, em inglês eu falo O. O português, O em inglês. E U do português eu falo U em inglês. Então, A, E, I, O, U, I, O, U, do nosso português, né? Essas são as vogais cantadas. Essas são as vogais cantadas. Aqui, quando você tem essa percepção, porque o A, ele tem outros sons. Além de E, tem o E. Você vai ver aqui. Só que eu quero que você foque aqui nesses sons A, E, I, O, U. E a partir daí, nós conseguimos trabalhar esse E silencioso. Vamos lá. Temos aqui algumas palavrinhas e nós vamos entender agora como a vogal cantada funciona. Primeira linha aí das palavrinhas, né? Primeira coluna, segunda coluna, abaixo aí do A, I, O, U, do A, E, I, O, U. At. At. Eu coloco um E no final do at. O que acontece? Esse A da vogal de at, ele vira a vogal cantada. Então ela vira eight. Ah, e não tem o som final do E. Então, at é um outro som de A, né? Não é o A cantado, o A longo. É um A curto, ó. At. Coloca o E no final, vira eight. At é em, no, na, dependendo da frase. E ate é o passado do verbo to eat, que é o verbo comer. Segunda linha, read. Read. Coloca um E no final de read, vira ride. Então esse E, que é o I curto, vira o I longo, que é o I cantado, que é o I. Então o read vira ride. E o E final não tem som. Tudo continua com a mesma quantidade de sílabas, tá? Not. Oh, perdão. Read, né? É algo como livrar, né? Livrar de algo. E ride é cavalgar, né? Galopar. No caso, cavalgar um animal ou andar de moto, né? Ride a motorbike. Not é a negativa do inglês. Eu coloco um E no final de not, esse A, que é o curto do O, vira O, que é o O cantado, né? Vogal cantada do inglês. Então o not vira note. E novamente, o E final não tem som. Ah, teacher, entendi. Agora a última, us, nós, né? We é nós e us também é nós, dependendo aí da posição na frase. Us. O som do U curto é Só que, se eu colocar um U no final de us, eu vou ter que cantar esse U. Então esse vira you. Então fica use, que é usou, substantivo, né? Use. Se eu quiser falar o verbo usar, é use com som de Z. Tá? Aqui, tô colocando como para colar no as, que é som de S, né? Use é uso substantivo. Então você percebeu o quê? Quando, né, não tem o E no fim, eu uso o som curto da vogal, e aí quando eu coloco o E, eu uso a vogal cantada. At, ate, read, ride, not note, us, use. Então aqui, a dificuldade maior para o brasileiro é matar o som do E final. Porque nós vemos o E e pela nossa referência, falamos português, eu tenho que falar esse E, certo? Então, não fala. Em 99,9% das palavras em inglês, o E final não tem som.
e ele modifica a consoante que, a vogal que vem antes. Né? Tem uma vogal antes, né? Tem uma vogal consoante, ele modifica essa vogal. Vamos lá então, continuando aqui, agora você já sabe, né? At 8, você já sabe. Mad Maid, você também já viu. Bath, bathe. Fat, fate. Tap, tape. Mat, mate. Can, cane. Hat, hate. Past, paste. At, em, nona. Ate, passado do verbo to eat. Mad, maluco, maluca, louco. Made, participe, ou passado do make, verbo fazer. Bath, banho. Bathe, banhar. Fat, gordo, né, ou gordura, substantivo. Fate, destino. Tap, torneira. Tape, fita, aquela fita cassete, né, tape. Mat é um pedaço, um tapete pequenininho, um pedacinho de pano por o pé em cima, pode ser um mat também. Mate, amigo, camarada. Can é o verbo saber, poder, conseguir. Cane, bengala. Hat, chapéu. Hate, verbo odiar ou ódio, substantivo. Past, passado. E paste, colar. Né? Em inglês tem aquele comando copiar, colar. Copy, paste. Esse paste é esse colar aí, tá? Tem vários verbos colar em inglês, esse é um deles. Então, o que acontece? O é vira ei. E o e final não tem som, tá? Primeira aula de pronúncia vira ser essa aqui do inglês, porque aí você vai acertar muita coisa depois. Mais uma aqui agora com i. Olha só. When, wine. Pen, pine. Bed, bite. Kid, kite. Fill, file. Sit, sight. Spit, spite. Lick, like. Ah, teacher. E esse lick aí, CK, depois no like não teria que ser com CK também? Então, que lick, o som é like, mesma coisa, tá? Então aqui, mais para fazer parzinho para você praticar junto comigo. Então esse é o i curtinho, ó. When. Eu não falo win longo, é curtinho, ó. When. E aí, quando eu coloco o no final de todas as palavras, eu tenho que cantar esse i. Eu falo I. When, ganhar. Wine, vinho. Pen, pino. Pine, pinheiro. Bit é um pedacinho de alguma coisa. Bite é verbo morder. Kit é um kit, você sabe que é um kit, em português nós usamos. Kite é a pipa. Fill é o verbo completar ou preencher. File, arquivo. Sit, verbo sentar. Site, lugar ou um site de internet. Spit, verbo cuspir. Spite, da ideia de desprezo, né? Lick, verbo lamber. E like, verbo gostar. Então, você viu aí que o i curto vira o i longo porque entra esse ezinho no jogo. E você não fala o e. Eu não falo wine, paine, baite, kite, faie, site, spite, like. Esse e final não tem som. E nós tendemos a falar um izinho no final, tipo like, né? Site, isso é do português, né? É do nosso português. Mas é like, site. Eu uso o som da consoante final da palavra, não o som do e. Não ganha uma sílaba, a palavra continua com o mesmo número de sílabas, ok? Mas, teacher, tem palavra que o e final tem som? Tem, eu vou mostrar algumas para você aqui já já. Mais umas aqui agora com o. Not, note. Rob, robe. Ton, tone. Pop, pope. Cop, cope. Veja que o a, que é curtinho, vira ou, que é a vogal cantada. Colocou o e no final, vira a vogal cantada, né? Not é negativa, do inglês. Note é um bilhete. Rob, verbo roubar. Robe é um hobby, é aquele que você veste. Ton, tonelada. Tone é o timbre. Pop, você sabe, em português, né? Pope é o papa. Cop é o tira, o guarda, né? O guarda da polícia. E cope, né? Seria algo como combinar, você conseguir interagir, né? Também tem vários significados para cope. Então aqui é com o ou, né? Você percebe que não ganha uma sílaba, né? Você colocando o e não vai ganhar uma sílaba, continua com o mesmo número de sílabas, ok? Vamos lá, mais parzinhos aqui. Us,
use. Cut, cute. Tub, tube. Luck, Luke. Duck, Duke. Hug, huge. Us, olha o som do curtinho. Colocou o E no final, esse vira you. Us, nós. Use, uso, substantivo. Ou o verbo usar tem que ser som de Z. Use, né? O verbo usar é com som de Z. Cut é o verbo cortar. Cute é um adjetivo. Fofinho, fofinha, bonitinho, bonitinha. Tub, banheira. Tube é um tubo, ou o metrô em Londres chama-se Tube, também é apelido do metrô em Londres. Luck, sorte. Luke é nome próprio. Duck, pato. Duke é o duque, né? Digamos, da realeza, né? Você recebe um título, né? Um título da realeza. Você é um duque, você é um duke. Hug, abraço. Huge, adjetivo enorme. Você vê que o som do G muda aqui. Eu vou mostrar já já esse G. Porque hug seria huge, né? Mas não, é huge. Eu vou mostrar para você já já. Então o vira you, se você colocar um E no finalzinho dessa palavra. Então o vira you. Right? Importante, recado importante, você que busca aprender inglês 5 vezes mais rápido, você que precisa aprender inglês urgentemente, eu te convido a aprender inglês comigo no meu curso fechado, tá aqui, ó, o Inglês Minuto 2.0. Você que precisa arranjar um emprego no exterior, você que está morando no exterior, precisa falar inglês rapidamente, 5 vezes mais rápido, o meu curso fechado te leva ao avançado em 6 meses. Para conhecer o meu curso, tem o link aqui no bate-papo, que eu vou deixar o link aqui para você. Tá aí o link. Ou então, né, tá aqui, ó, o QR Code, você que está assistindo televisão, aponta o celular pro QR Code. Ou então aqui embaixo, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo tem um link. Você vai para uma página onde eu falo tudo do curso para você. Com uma super condição, 15 dias para testar aplicativo de memorização. Você também aprende a usar a inteligência artificial para conversar com você em inglês e te corrigir. E o melhor suporte do Brasil. Via WhatsApp, você vai ser atendido por professores ou professoras. E, muito importante, ou você aprende, tá? Nesse curso é assim, ou você aprende, ou você aprende. Não entender uma vírgula, chama a gente do suporte e nós vamos te ajudar no que você precisar dentro do curso. É isso. Já está feito o convite, deixa eu voltar. Existem exceções onde eu falo o E e onde eu não falo o E final. Porque nós temos aquele... Deixa eu até acertar uma coisinha aqui. Nós temos aquele padrãozinho que eu dei para vocês, até o momento na aula, né? Da vogal cantada e tudo mais, né? Dei o padrãozinho da vogal cantada para você. Porém, como eu falei, tem exceções. E são poucas palavras. E você usa muitas palavras no dia a dia, então você não precisa ficar tentando usar o padrão. É só você pegar e falar. Olha a primeira aí, ó. Have é o verbo ter. Eu não falo have, eu falo have. Tem um A aí antes do V, né? E o E no final, eu não falo have, eu falo have. O give, eu não falo give, eu falo give. Live, veja, muito importante. Live, right? No lugar de live, mas teacher, não tem live, sim. Live, eu falo com o A cantado, mas aí é substantivo, tá? Estou aqui fazendo uma live para vocês. É o substantivo, né? Aqui é o verbo live, morar, viver. Done, olha como eu falo. Done é o particípio passado do verbo to do. Eu não falo done, eu falo done. Amor, amar, love. Eu não falo love com o O, né, cantado, do jeito que eu mostrei. Isso é uma exceção, tá? Mas você sabe falar love. É só não falar love, né? Falar love. Última palavrinha da primeira coluna, force. Eu não falo force, eu falo force. Segunda coluna, none, que é nenhum, nenhuma. Eu não falo known, eu falo none. Gone, participo passado do verbo to go. Eu não falo gone, eu falo gone. Some, você sabe, algum, alguma. Eu não falo some, eu falo some. Sure, eu não falo sure, eu falo sure, right? Sure. Curve, eu não falo curve,
né? Que é curva, né? Sure, é claro. One. Eu não falo own, eu falo one. Então aqui são palavras que fogem daquele padrãozinho. Mas são poucas e elas têm o E mudo. Elas continuam com o E mudo e não tem aquele padrãozinho da vogal cantada. Mas aqui são palavras que você usa muito, principalmente ó, have, give, live, love, one, some. São palavras que você fala todo dia, toda hora. Então você não vai nem se preocupar com regra, né? No caso aí, perdão, padrões, né? Agora, palavrinhas que você fala o E no final. Teacher, tem regra? Não, são pouquíssimas, por isso que aquele padrão funciona para 99,9% das palavras que tem E no final, né? Olha a primeira. Recipe, recipe, que é receita em inglês. Recipe. Eu falo o E final. Ó, recipe. O P é o E final. Segunda, apostrophe, que é o apóstrofe em português, apóstrofo, né? Apostrophe. Eu falo I no final, né? Terceira linha, catastrophe. Mesma coisa, né? Quarta, acne. Todas elas você sabe. Só a primeira que é recipe, que eu tive que traduzir, mas as outras três não precisa. As outras quatro dessa coluna não precisa traduzir, né? Ó. Recipe, apostrophe, catastrophe, acne, karate. Tudo som de I no final. Segunda coluna, sesame, sesame. Sesame é o gergelim, tá? Aquele que tem em cima do pão, né? Segunda coluna, vigilante. Olha o som final, é E. Vigilante. Terceira, clichê. Clichê, igual ao português. O vigilante é vigilante mesmo e clichê é clichê também, igual no português. Quarta, fiancé. Noivo, noiva. Fiancé, eu falo E. E a última, résumé. Résumé. Eu coloquei um asterisco aí, por quê? Résumé, substantivo, é currículo. É isso, currículo, tá? Currículo, aquele que o pessoal manda quando está fazendo entrevista de emprego, no inglês americano, résumé, ok? Só que tem o verbo resume. E o verbo resume não fala o E final, que significa retomar. Resume é retomar, mas résumé, substantivo, fala o E final. Aqui nós temos exceções e são pouquíssimas. Então, aqueles padrõezinhos que eu te passei vão te ajudar demais. Você praticamente não vai errar, tá? Eu prefiro do que colocar as regrinhas, porque regrinhas você vai fazendo conta na hora de falar e aí você demora para falar, é mais fácil você usar até acostumar e colar nesses padrõezinhos que eu te dei, ok? Agora, o silent E pode alterar a pronúncia das palavras com C ou G no final, deixando-as mais suaves e não acrescenta uma sílaba na palavra. Por que isso? Ó, deixa eu te mostrar o que acontece aqui, algumas mudancinhas, né? Você está vendo aí a primeira coluna, a primeira palavra é fork. Fork. Essa palavra não tem tradução, tá? Se eu colocasse um K, seria garfo, mas só para exemplificar. Fork, eu tenho que falar o C com o som de k, fork. Se eu colocar um E no final, eu falo force. Esse C, que o som era vira som de S, ó. Force. Fork, force. Na segunda linha, rag. Rag, esse G, vira J. Rage. E não falo E. O E é mudo. Fork, force. Som de S, eu não falo force, eu falo force. Termina com som de S. Rag, que é um pedaço de pano. Coloca um E no final. Esse vira J. Rage. E eu não falo E. Rage, que é fúria. Fork, force, rag, rage. Coloca algumas palavras aqui com esse C e G suavizados aqui. Vamos lá. Suavizando o C, o som é k. Suavizando com o E, o som fica um som de S, ó. Ace. Dance. Force. Divorce. Grace. Garage. No caso de G, né? O G vira J. Garage. Image. Judge. Language. Courage. Ace
é o as, né, carta do jogo, ou as em alguma coisa, né, que a pessoa faz em alto nível. Dance, verbo de dançar. Force, força. Divorce, divorciar. Grace, graça. Garage, é a garagem ou oficina mecânica. Image, imagem. Judge, juiz, juíza. Language, idioma. Courage, coragem. Então, o E final, quando tem um C antes, o som é S, ó. S. Quando tem um G antes, o som é J, J, J. Não é G, G, é J, J, J. É um D com J, né? J, J. My teacher. E agora, com essas palavras aí que eu tô vendo na tela? O E final, mas só que, peraí, né? É a única vogal da palavra, então não tem como eu matar esse som de E, né? Be, he, me, we, she. Be, ser estar, he, ele, me, eu, né? O pronome. We, nós, she, ela. Então, be, he, me, we, she. Não tem como eu matar o som do E dessas palavras, porque é a única vogal que tem aí. Eu tenho que falar. Então agora, você já sabe como pronunciar essas palavras. Você sabe que o E final não tem som, né? E nós vamos juntinho aqui, quero que você repita comigo, ó. Vamos lá. Office. Vou dar um tempinho para você responder, tá? Office. Time. Place. Love. Alone. Like. Nurse. Confuse. Bone. Precise. Eu tenho certeza que agora você vai olhar as palavras terminando com E de uma outra forma. Então reassista essa aula se necessário para você fixar esses ensinamentos que eu tenho certeza que vão ajudar você demais, principalmente no começo do seu inglês. Lembrando aí que aprender inglês 5 vezes mais rápido que os cursos tradicionais é o meu curso fechado. Tô deixando o link para você no bate-papo. Tem um QR Code na tela, eu então, aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição da aula você tem aí o link para saber mais, ok? Muito importante agora, eu deixei uma aula aqui que vai te ajudar muito com essa questão de palavras que parecem, mas não são, para você continuar seu aprendizado. É só clicar aqui, ok? E você vai ter tudo o que precisa para melhorar ainda mais o seu inglês.